Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. E hoje vamos falar de um tema muito interessante, a locação para temporada por plataformas digitais. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Ângela Gibran, que é advogada e vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário aqui da OAB de Bauru. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutor César. Espero contribuir para o nosso debate com as últimas atualizações a respeito desse tema tão relevante. Nós é que te agradecemos, sem dúvida alguma, o telespectador que nos ouve, que nos vê, que nos assiste agora, que nos brinda com a sua presença. Realmente eu creio que irá gostar muito desse nosso bate-papo, né? Porque quando a gente fala de locação, é interessante o tema locação tanto para aquele que é o proprietário de um imóvel, como aquele que está locando aquele imóvel. Então isso, sem dúvida alguma, esse nosso tema de hoje, ainda mais agora, na época em que estamos, sem dúvida alguma, vai gerar aí muitas perspectivas, tiraremos várias dúvidas em relação aí ao tema em face dos nossos telespectadores aí. E essa questão aí do nosso tema, né, quanto à evolução tecnológica, locações por plataformas digitais, existe aí uma questão de um regramento próprio, porque tudo no Brasil é feito através de lei, né? Qualquer coisinha que existe é lei. Como está essa situação hoje? É verdade. Na verdade, o direito ele sempre acaba evoluindo porque a sociedade passa por esse fenômeno de evoluções constantes, é um fenômeno intrínseco da sociedade. Conforme o tempo vai passando, os costumes vão se alterando, as formas como a sociedade se comporta em determinadas situações vão se alterando, e isso exige que o direito esteja com ele nesse sentido, disciplinando essas novas situações. Dentro do direito imobiliário em específico, há um assunto muito novo e que tem gerado uma grande polêmica, que são as locações por meio de plataformas digitais. As plataformas digitais hoje trouxeram uma certa facilidade, tanto para aquele que dispõe do seu imóvel para locação, quanto para aquele que busca aquele imóvel, seja para temporada de férias ou qualquer outro motivo que implique em uma locação por um período mais curto, né? Mas, em específico, não há um regramento próprio para as locações que são feitas por meio digital, né? O que existem são algumas decisões que acabam formando precedentes e que, de certa forma, ajuda a conduzir os conflitos que são levados ao Poder Judiciário. Realmente, nós temos a questão da locação, vamos chamar aí de locação tradicional, né? Onde tem lá um contrato, né? A pessoa vai lá na imobiliária, pega o papel, tudo escrito, tudo bonitinho. E agora nós estamos falando aí, né, nessa questão tecnológica de locação por plataformas digitais, realmente um impulsionamento tecnológico. E aí nós temos a questão que tudo que acontece de novo, esses fatos sociais, isso geralmente acaba gerando também conflitos, né? Então, qual o conflito gerado por essa evolução tecnológica aí que impulsionou as locações justamente por essa questão das plataformas digitais? Sim, quando estamos vivendo em sociedade é comum que existam os conflitos, né? E em relação a esse período diferente que estamos passando de evolução, que eu ouso dizer que nós economizamos um tempo de evolução tão grande em razão da pandemia, há um avanço tecnológico muito patente nesse sentido, né? E isso trouxe, sim, alguns conflitos que, quando não são resolvidos dentro daquela microsociedade que é o condomínio, isso acaba sendo levado ao Poder Judiciário, né? E o que acontece? Qual é o ponto de vista de alguns condôminos? Que essas locações via plataforma digital, elas acabaram gerando uma facilidade tão grande para que essas locações por temporadas aconteçam, que há uma alta rotatividade, uma rotatividade exagerada dentro do condomínio, que gera, do ponto de vista deles, uma certa insegurança, há uma sobrecarga administrativa, aquele servidor ali que era somente o porteiro, ele acaba fazendo
às vezes de alguém que fica com a chave retida, que precisa entregar a chave para aquela pessoa que está chegando para se alocar ali naquele imóvel. E imagine, né, em algumas situações, aquele proprietário desce para buscar uma pizza e acaba se deparando com um pessoal chegando com mala, vai subir o elevador junto com você, e aquele tumulto todo ali na portaria. Então isso gerou um desconforto para os condôminos muito grande, né? Mas também do ponto de vista daquele proprietário que muitas vezes adquire já aquele imóvel com o sentimento de investimento. Muitos fazem disso a sua própria renda, na realidade. E do ponto de vista dele, uma certa proibição no sentido de dar a destinação que ele bem entende para o próprio imóvel causa um sentimento de estar sendo usurpado mesmo do seu direito, né? E isso tem gerado um conflito, sim, que acaba sendo levado ao Poder Judiciário, porque não há um consenso para conseguir resolver essa situação, por muitas vezes dentro daquela microsociedade que é o condomínio. Realmente os conflitos surgem mesmo com essas questões tecnológicas que nós temos. E como bem dito por você agora, né, doutora Ângela, a gente tem um avanço tecnológico, né, os fatos sociais vão mudando, as pessoas vão se relacionando de forma diferente, agora através dessas questões de plataformas digitais, locações, através de plataformas digitais, e como nós dissemos agora, a questão dos conflitos vão surgindo, né? As pessoas vão acabando aí, sempre vai surgir conflito. Um exemplo que eu achei extremamente interessante, dito agora por você, doutora Ângela, foi a questão né, um vai buscar uma pizza, o outro está chegando com mala. Aí o outro com a mala chega com um cachorro, o outro está saindo com o gato para passear. Então, isso tudo gera conflito. E muitas vezes nós percebemos que as pessoas por si próprias, elas não conseguem resolver o conflito. Elas não têm aí a capacidade, né, nós seres humanos, nós todos, muitas vezes nós não conseguimos resolver os nossos próprios conflitos. E aí eu costumo dizer assim, a gente terceiriza, vamos, entre aspas, claro, essa questão da resolução do conflito para o Poder Judiciário brasileiro. Então, como ficou aí o Judiciário? Como o Judiciário buscou resolver o conflito? Pois quando há, então, uma insatisfação, né, com toda essa situação gerada pelo conflito, é normal mesmo que se busque o Poder Judiciário. Em primeira instância, vai haver uma determinada decisão que vai desagradar uma das partes, que, é claro, vai acabar recorrendo, e levando isso a uma segunda instância, no Poder Judiciário, aqui no Tribunal de São Paulo, em específico, esse assunto não era pacificado. As câmaras decidiam de formas diferentes. Uma determinada câmara decidia no sentido de que era possível, sim, se proibir a locação dentro do condomínio residencial, mas desde que isso fosse feito por meio de uma mera decisão em assembleia. Uma outra Câmara, por exemplo, decidia no sentido de que era possível proibir, mas que precisaria, na realidade, de uma alteração na convenção de condomínio. Outra Câmara, por outro lado, decidia que, apesar de ser possível essa determinada proibição por meio de convenção, da alteração da convenção condominial, isso feria o direito de propriedade, né? Então, todo esse conflito e a falta de senso, né, dentro das câmaras do tribunal aqui de São Paulo, mas também ao longo, né, por toda a extensão aí territorial nacional, isso acabou sendo levado ao STJ, que em abril julgou o primeiro caso que tratava, inclusive, de uma situação que envolvia Airbnb. Era um caso do Rio Grande do Sul, que foi levado ao STJ. Naquela ocasião, o STJ decidiu que era possível, sim, proibir as locações por curta temporada por meio de alteração da convenção condominial. Mas naquele caso em específico, o STJ ele percebeu que não se tratava muito bem de uma locação por temporada, que se tratava de um contrato atípico de hospedagem. Em resumo, a situação era a seguinte: a proprietária de determinado imóvel acabou colocando baias dentro do imóvel dela, e ela fazia como se fosse uma pensão, digamos assim.
Então havia ali uma rotatividade grande e também as pessoas dentro desse imóvel não tinham relações, elas não se conectavam, não eram pessoas que se conheciam. Então dentro do mesmo imóvel existiam estranhos entre si. E por muitas vezes aquela locação daquela pessoa passava do prazo da locação por temporada, então não era muito bem uma locação por temporada. Então acabou ficando ainda uma certa dúvida do que era possível ou não nessa situação, mas em relação a uma hospedagem ou um contrato atípico de hospedagem, o STJ entendeu que que era possível sim proibir por meio da alteração de convenção de condomínio. Depois, há um outro caso que chegou ao STJ agora em novembro, inclusive não temos acórdão ainda referente a esse caso, onde o STJ também acabou apreciando uma situação que envolvia a Airbnb. Impressionante, né? Realmente, esses conflitos, nós temos todo e qualquer tipo de conflito. Isso na sociedade é comum, isso a gente tem que aguardar, tem que esperar mesmo. Mas tudo bem. Doutor Ângelo, foi falado agora, você disse sobre questão de locação por temporada, etc. Então, quem está nos assistindo, aí no caso os nossos telespectadores podem estar aí, temporada, o que é isso, né? Então nós temos as questões e diferenciações aí entre locação por temporada, por curta temporada, hospedagem, contrato atípico de hospedagem, para deixar a situação mais clara para o nosso telespectador. Quais as diferenças disso tudo? Certo. Juridicamente dizendo, uma locação por temporada, ela é aquela que está regrada na lei de inquilinato. Essa locação, ela basicamente tem um prazo determinado, ela não tem um prazo mínimo, mas ela tem um prazo máximo de 90 dias. Então, aquela locação que se trata de uma locação por um período de até 90 dias, em razão de determinada situação que implique numa temporariedade, ela é a locação por temporada. Exige um contrato escrito, é uma locação que você pode cobrar antecipadamente, é um tipo de locação mesmo de forma temporária e que o regramento existe lá na lei de inquilinato. O contrato de hospedagem, a hospedagem ela é bem diferente dessa situação. A hospedagem ela tem um fim comercial e ela se trata da conjugação de dois contratos. O de locação e também os de serviços de hospedagem em si, serviços hoteleiros na realidade. Então há ali o fornecimento daquele quarto, daquele imóvel para a pessoa se hospedar, mas há também o fornecimento de serviços, por exemplo, como limpeza, há um restaurante ali embaixo para a pessoa se alimentar, há também o fornecimento de toalhas, há todo um serviço, então se trata de uma conjugação de dois serviços em um contrato. O contrato atípico de hospedagem, segundo o STJ, é quando não há o enquadramento em nenhuma situação e nem na outra. Esse seria um contrato atípico de hospedagem. O que a gente pode dizer é que seria basicamente aquele caso que o STJ julgou, onde havia, na verdade, uma situação de pensão, digamos assim. Entendi. Outra situação aí, foi citada a questão do julgado de novembro, né? O STJ manteve aí o entendimento no julgado de novembro? Como ficou essa situação? Sim, em novembro o STJ julgou esse novo caso, que se tratava de um caso de Londrina, e ele, de novo, reforçou, apesar de não ser, não abranger uma mesma situação fática daquele primeiro julgado, o STJ acabou mantendo o entendimento dele, no sentido de que é possível, sim, proibir as locações por temporada dentro de condomínios residenciais, mas exigiu que isso se dê por meio da alteração da convenção condominial. E, inclusive, a convenção condominial não é um documento fácil de se alterar. A convenção condominial, para ser alterada, ela exige um quórum específico, de 2/3 dos condôminos. Não se trata de 2/3 daqueles que estão ali presentes em assembleia, né? Exige também uma convocação formal, exige o registro, essa assembleia depois precisa ser levada em ata, precisa ser registrada toda essa alteração. Então não é algo fácil. Para o STJ, ele entendeu que, se respeitadas todas essas formalidades,
é possível sim a alteração da convenção de condomínio para proibir as locações por temporada. Ok, vou te fazer um questionamento aí de ordem mais pessoal, né? Já que estamos falando aí da questão desses julgados do STJ, nosso telespectador aí compreender, né, ter uma compreensão melhor. Realmente, quando você fala de conflitos e judiciário, a gente tem que se balizar aí pelos julgados dos tribunais, né? Por isso aí falando da questão do STJ. Essa questão de ordem pessoal, e você concorda com esse posicionamento do STJ nesse último julgamento? Então, o STJ, a partir dessas decisões, isso formam precedentes que acabam gerando uma certa influência nos próximos julgados. Mas eu, particularmente, discordo um pouco, né, desse posicionamento. Na verdade, eu não discordo da possibilidade de proibição em si. O que eu penso é que, se você analisar a fundo o artigo 48 da Lei de Inquilinato, ela é específica no sentido de que a locação por temporada ela é uma locação residencial, né? Ela é expressa nesse sentido. Então, se tratando de uma locação residencial e o condomínio tem destinação residencial, eu vejo que há aí uma certa incongruência no sentido de se proibir, né? Porque atende à finalidade do condomínio. Mas mais que isso, né, o artigo 48 ele ainda traz alguns exemplos dessa temporariedade. Então não precisa ser propriamente para lazer, pode ser uma locação por temporada para fazer determinado curso, para tratamento médico, né? Então, havendo então essa natureza jurídica residencial, eu penso que há necessidade sim de se proibir de uma forma mais cautelosa do que pela mera convenção, alteração da convenção, exigindo apenas o quórum de 2/3. Por quê? Aquele proprietário, eu digo sempre que o direito de propriedade ele é um círculo, e dentro do direito de propriedade há diversos poderes, né? Há um círculo com certos círculos dentro dele. O direito de propriedade abrange o poder de usar, gozar e fruir, que é extrair os frutos, é justamente extrair os aluguéis, né, do imóvel. Então, para você atingir o direito de propriedade de alguém, há uma seriedade nisso, exige uma seriedade. E penso que talvez somente a proibição se dê mesmo pela alteração da convenção de condomínio, por meio da alteração da destinação mesmo daquele condomínio. Só que a nossa legislação ela não exige apenas 2/3, ela exige a unanimidade. Então, para você alterar a destinação de uma convenção do condomínio por meio da alteração da convenção, é necessária a unanimidade e não somente o quórum de 2/3. É nesse ponto que eu acabo discordando um pouco do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Entendi. Então, é possível, portanto, aí alterar, já que a gente está falando desse assunto, é possível alterar a destinação edilícia por alteração em convenção condominial? Afinal, é possível, né? É possível. E desde que você obedeça àquela unanimidade que é imposta pela legislação. Inclusive, com esses precedentes, isso vai acabar, se não houver uma mudança do entendimento, isso acaba influenciando e vai acabar se tornando mais frequente essas proibições, se não houver mudança no posicionamento do STJ e nos demais julgados. E os posicionamentos mudam, né? Sim. Hoje um tribunal pensa uma coisa, daqui 15 dias está pensando diferente e assim caminha. Sim. Mas é isso aí. Nós teríamos aí uma possível solução para a resolução do problema? Eu penso que esse problema ele poderia sim ser resolvido de forma extrajudicial. Eu acredito que uma boa assembleia direcionada de uma forma estratégica e inteligente, é possível se equilibrar as vontades, né? Então, de que modo? Não também liberando de uma forma indiscriminada a locação por temporada, mas também não proibindo, não restringindo o direito de propriedade. Eu penso que há a possibilidade, sim, de estabelecer regramentos para direcionar essa locação de uma forma que não afete tanto os demais condôminos, estabelecendo regras ali para o uso da área comum, estabelecendo regras de horário, de chegada e de saída, para não sobrecarregar
a administração do condomínio. Tudo isso é possível ser conciliado e, estabelecidas essas regras, eu acredito que tanto o direito de um quanto o direito do outro seria respeitado e dessa forma conseguiríamos resolver esse conflito. Como nós estamos falando aí de locação por plataformas digitais, nós sabemos que existem empresas imobiliárias, corretores que trabalham em cima de locações e muito justamente ganham as corretagens pelo trabalho desenvolvido. Isso normal, né? Um trabalho desenvolvido. Então esse novo meio tecnológico aí causou algum choque, vamos dizer assim, com essa atividade de corretagem? Pois é, infelizmente há sim uma discussão, inclusive o professor Scavone traz isso na sua obra de uma forma muito, muito inteligente, né? E segundo o professor Scavone, a partir do momento, né, que há o efetivo trabalho de corretagem, isso precisa ser observado os demais regramentos dessa entidade, né, do corretor. A Airbnb, né, do posicionamento dela, ela traz os argumentos de que ela se trata de uma mera divulgadora, né, e consegue conectar pessoas com interesses em comum. Ela diz que antigamente ela funcionaria como um classificados num jornal, por exemplo. Né? Mas, do ponto de vista ali de alguns corretores, segundo o professor Scavone, há, na verdade, o atingimento mesmo de uma atividade de corretagem que precisaria obedecer os regramentos próprios. Entendi. Nós estamos aí chegando no final do nosso programa, mas eu queria só te fazer uma última pergunta aí, né? O tempo nosso é escasso, né? As plataformas digitais, elas podem ser vistas como executoras de atividades de corretagem? Pois é, a corretagem, ela se trata de um trabalho profissionalizado, um regramento próprio, e a doutrina, ela segrega a atividade de corretagem em 3 etapas, basicamente na aproximação das partes, no fechamento do negócio e na execução do contrato. Penso que se for de fato atingido essas etapas por meio de uma intermediação, isso acaba se configurando sim a corretagem. Ultrapassa a mera divulgação, né? Ultrapassa aquela disponibilidade nas redes de computadores, né? A partir do momento que há uma intermediação, isso acaba sim se tornando uma corretagem. Então, precisa ser analisado caso a caso, mas havendo essa intermediação com o atingimento dessas etapas da corretagem, é configurado esse trabalho. Ótimo. Eu tinha aí várias outras questões para a gente debater, para a gente falar, mas infelizmente, como eu disse, o tempo está se findando aí, está acabando. Eu deixo alguns segundos aí, alguns minutinhos rápidos para a doutora Ângela Gibran, para passar para o nosso telespectador aí uma mensagem final sobre essa questão tecnológica nova, de locações por plataformas digitais. O que nós podemos dizer para o nosso telespectador sobre essa inovação tecnológica nessa área imobiliária? Certo. A inovação tecnológica, ela acontece de uma forma geral na nossa sociedade. Esse é um momento muito, muito precioso que estamos passando, e no mercado imobiliário isso, de certa forma, também é atingido. Creio que para um direcionamento melhor, né, um direcionamento para as facilidades daqueles investidores e também daqueles que estão buscando os seus imóveis. Então, há uma necessidade de adaptação e, com certeza, vamos ser direcionados por um caminho bom, confiando no nosso tribunal, no nosso poder judiciário. Tudo isso vai ser alinhado e vamos conseguir nos adequar da melhor forma. É isso mesmo, sem dúvida. Conflitos sempre existirão. O conflito ele tem que ser resolvido e nós temos mecanismos jurídicos e judiciais para a resolução de conflitos. Eu tenho certeza que essa questão da locação via plataformas digitais também continuaremos tendo problemas, conflitos e, como bem dito por você, doutora Ângela, vamos aguardar as decisões, vamos ver como tudo irá se comportar, né, nesse novo momento, com essa nova tecnologia, né? Infelizmente, aí nós estamos chegando ao final.
Eu agradeço imensamente sua presença aqui, doutora Ângela Gibran, advogada, vice-presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB aqui de Bauru, por suas palavras, pelos esclarecimentos em relação a esse novo tema para os nossos telespectadores. Muitíssimo obrigado, as portas estão sempre abertas para a sua volta aqui. Agradeço em especial o nosso telespectador, porque o nosso programa é feito, pensado para você. Muito obrigado e até o próximo. Eu tenho 21 anos e eu faço Direito na FIB. Acabei pegando muito contato com a profissão dos meus pais no colegial, porque como eu estava meio na dúvida do que eu ia fazer, eu resolvi seguir a área deles, porque eu gostei bastante. A relação aluno-professor é ótima, porque sempre que a gente precisa, os professores estão para nos ajudar, a gente sempre pode ter o contato com eles. E eles sempre no corredor param para conversar com a gente, saber se precisamos de alguma coisa, então isso ajuda bastante. Sim, os professores sempre passam algumas experiências deles pra gente até ter uma noção de como vai ser a nossa vida profissional. Então isso é muito válido, porque a gente acaba adquirindo mais experiência com as experiências deles. A FIB é uma das únicas faculdades que tem nota máxima no MEC. E além disso, ela também tem a recomendação da OAB, o que fez com que eu decidisse fazer essa faculdade. O que a FIB vai me proporcionar no futuro? A nota máxima do curso de Direito vai favorecer meu ingresso no mercado de trabalho. Eu me chamo Bruno Ricardo de Abreu, moro em Bauru, tenho 27 anos. O curso, no caso, o design em si, acho que todo mundo fala que é desenho, né? Todo mundo acha que é desenho e tal, assim eu já desenhava quando pequeno, adolescente, vim também por isso, só que no meio do caminho, o processo, né? Não só o desenho, mas todo o sketch, a produção, enfim, né? Tudo que você tem design, todas as coisas, todo mundo acha que não tem, ignoram, né? Mas desde coisas simples a tudo você consegue fazer. Simples, uma placa de pare, por exemplo. Ou uma placa, vamos dizer bem exemplo, uma placa de caminhão de combustível, que é aquele triângulo. Aquilo já é design. Aí eu cheguei no design e caso hoje com o processo, né? Então, basicamente, encaixa em tudo. Consigo conciliar isso com o futuro, com a profissão.